Todo comportamento que você tolera ensina exatamente como deve ser tratado. E algumas mulheres só revelam certos comportamentos quando sabem que você não vai reagir. Quando o silêncio vira rendição, a coroa que cai sem barulho. Quantas vezes você já se traiu em nome da paz? Quantas vezes confundiu amor com contenção, maturidade com silêncio, compreensão com renúncia? Em que momento você começou a acreditar que, para manter um vínculo, precisava diminuir a si mesmo? Porque isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, em gestos pequenos, em concessões quase invisíveis. Vivemos tempos em que o homem que impõe limites é rapidamente rotulado como insensível. Tempos em que o silêncio é vendido como sinal de inteligência emocional, quando muitas vezes não passa de covardia embrulhada em linguagem bonita. Você não se cala porque está em paz. Você se cala porque teme o conflito. E esse medo, disfarçado de virtude, começa a moldar quem você se torna. Quantos homens já riram de comentários que feriram por dentro, apenas para não parecerem frágeis? Quantos aceitaram migalhas emocionais em nome de um afeto que nunca se traduziu em respeito real? Quantos suportaram situações que jamais aceitariam se não estivessem emocionalmente envolvidos? Esse padrão não nasce da fraqueza, nasce do desejo profundo de pertencer. Este não é um ataque às mulheres. Seria raso demais pensar assim. O que está sendo exposto aqui é um jogo silencioso de poder que acontece quando fronteiras pessoais não são claras. A Maquiavel nunca interessou o moralismo. O que o movia era a verdade crua sobre como o poder se manifesta. E nas relações humanas, ele quase nunca aparece em forma de confronto direto. Ele aparece nas concessões toleradas. A mulher não é a inimiga. A passividade é. O excesso de compreensão é. A ausência de limites é. Quando o homem abandona sua soberania emocional, não é o mundo que o destrói. É ele mesmo que se apaga, lentamente, enquanto acredita estar sendo evoluído. E é a partir desse ponto que tudo começa a se desorganizar por dentro. O desrespeito disfarçado de brincadeira, onde o valor começa a rachar. Tudo começa pequeno. Uma piada que parece leve. Um comentário atravessado dito com sorriso. Um atraso recorrente tratado como detalhe. Uma comparação casual com alguém do passado. Nada disso explode. Tudo escorre. E exatamente por isso é perigoso. O corpo sente antes da mente racionalizar. Algo se contrai por dentro. Mas você minimiza. Você pensa que não vale a pena criar tensão. E nesse gesto, ensina algo profundo. Ensina que sua dignidade é flexível, que pode ser dobrada sem custo, que o limite não é firme, é negociável. Esses gestos não são aleatórios, são testes sutis, não conscientes, mas instintivos. A hierarquia emocional se constrói assim, sem conversa direta, sem conflito aberto, apenas observando até onde você vai. Quando você ri para não parecer sensível, algo se quebra, não fora, dentro. O respeito começa a rachar ali, não porque ela venceu, mas porque você cedeu sem perceber. O valor não se perde em grandes atos, ele se desgasta em pequenas permissões. Manipulação emocional suave, quando você começa a pedir desculpa por sentir. Em algum momento, a dinâmica muda. Você expressa um incômodo, algo legítimo, algo simples, e de repente o foco se desloca. Você não fala mais da atitude, você se defende por sentir. A conversa vira um labirinto e você sai confuso, culpado, menor. Não houve grito, não houve ataque direto, houve inversão, houve silêncio punitivo, houve sutileza. A manipulação mais eficaz não é agressiva, ela é suave. Ela faz você duvidar da própria percepção. Você começa a se policiar, evita certos temas, engole reações naturais, anda em ovos emocionais e chama isso de harmonia. Mas a harmonia que exige silêncio interno é prisão. Você não foi trancado. Você construiu a cela, tijolo por tijolo, em nome da paz, em nome do amor, até que pedir desculpa por sentir virou hábito. Masculinidade envergonhada, quando sua força precisa pedir licença.
Houve um tempo em que liderar era natural, opinar era normal, tomar iniciativa era virtude. Em algum ponto isso mudou. Sua firmeza virou controle, sua clareza virou problema, sua presença virou excesso. E você começou a suavizar quem era, não por escolha, mas por medo de rejeição. A culpa foi se instalando devagar, como veneno discreto, sem alarde, sem aviso. Você aprendeu a pedir licença para existir, a justificar sua postura, a explicar sua energia. Mas ninguém respeita aquilo que se desculpa por ser. A força reprimida não desaparece. Ela se distorce, vira insegurança, vira apatia, vira confusão. A masculinidade não é agressão, é eixo, é sustentação. Quando você a esconde, perde referência interna e passa a depender da validação externa. Esse é o início da perda de soberania. Soberania ou moldagem, a escolha que se repete até virar prisão. Não em grandes decisões que o homem perde a si mesmo. É nos ajustes pequenos, no horário que você muda para evitar atrito, no treino que você pula para não gerar desconforto, na opinião que você suaviza para não parecer firme demais. Cada concessão parece irrelevante isoladamente, mas o inconsciente feminino registra o padrão com precisão cirúrgica. A dinâmica muda quando ela percebe que sua vida se reorganiza ao redor dela, não porque ela pediu, mas porque você antecipou. E nesse instante, algo sutil acontece. O eixo da atração começa a se deslocar. O homem que tinha direção passa a ter disponibilidade excessiva. O homem que tinha missão passa a ter justificativas. E o respeito, que nunca nasce do sacrifício, começa a evaporar. Existe uma lógica silenciosa que raramente é dita em voz alta. A mulher não se sente segura com um homem que abdica da própria estrutura para agradar. Ela pode até se beneficiar disso no curto prazo, mas o desejo não sobrevive à ausência de eixo. Quando sua vida gira em torno dela, você deixa de ser escolha e passa a ser extensão. E nada que é extensão desperta a admiração profunda. O medo de perder faz o homem ceder, mas é exatamente essa cedência constante que cria a perda. Porque o inconsciente feminino não testa limites por crueldade, mas por necessidade de orientação. Quando não encontra resistência serena, assume o controle, não por maldade, por natureza. E quando isso acontece, o relacionamento deixa de ser encontro e vira gestão emocional. Soberania não é rigidez, é previsibilidade interna. É quando sua missão permanece intacta independentemente da presença dela. Não como ameaça, não como jogo, mas como realidade. Quando ela percebe que você não negocia o que te sustenta, algo se reorganiza no campo emocional. Ou ela se alinha, ou se afasta. E ambas as respostas revelam a verdade que antes estava encoberta. O reino nunca é tomado em um golpe. Ele é cedido. Um hábito por um silêncio por vez. Até que um dia você acorda funcional, presente, educado e vazio. A soberania começa quando você para de trocar identidade por aceitação. O silêncio do rei versus o sorriso do servo. Existe um ponto de virada que não é dramático, não envolve briga, não envolve ultimato, é interno. Aquele momento em que você percebe que algo não encaixa mais e decide não ignorar, não para confrontar, mas para não se abandonar outra vez. A psicologia feminina não responde a discursos. Ela responde a estados. Não é o que você diz que define sua posição. É o que você sustenta quando não diz nada. Quando você para de explicar demais. Quando não corre atrás da validação. Quando não tenta provar que é bom, compreensivo ou evoluído. Nesse silêncio, algo muda. Não nela primeiro, em você. O homem que para de se justificar se torna imprevisível de um jeito específico, não caótico, não agressivo, mas inteiro. E essa inteireza é o que desperta respeito inconsciente. Porque onde há eixo, há gravidade. Onde há gravidade, há atração. Não há atração carente.
a atração silenciosa, que não pede, não implora, não negocia. A psicologia reversa não está em jogar jogos, está em sair deles. Quando você não reage como esperado, quando não cede como antes, quando não se explica, o padrão quebra. E o feminino sente, não como teoria, como instinto. Ela percebe que não está mais lidando com alguém moldável, e isso muda tudo. Integrar a própria sombra, como Jung apontava, é assumir a própria força sem culpa. É aceitar que você não existe para ser confortável, existe para ser coerente. E a coerência, por mais silenciosa que seja, sempre se impõe. Ninguém rouba sua coroa, ela só cai quando você a oferece. Em pequenos gestos, em silêncios mal escolhidos, em concessões travestidas de amor. Quando você para de oferecer, não precisa avisar ninguém. O mundo percebe, e a mulher também. O rei não precisa convencer, não precisa disputar, não precisa provar. Ele apenas permanece.